Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Obrigado aí, Bruno. Bruno além de tudo, ele é nosso sócio no Market Live e tá começando, a gente está estreando aqui essa sessão de podcast, né? Que a gente quer trazer aí para os investidores, para os usuários, para todos aqueles assinantes do Market Live, a verdade nua e crua, o que a gente acha de fato. Aqui a gente pode falar tudo. Assista quem quiser, né? E a gente está aqui para fazer um bate-bola. O primeiro bate-bola, a gente vai falar hoje de retrospectiva 2025 e de perspectivas para o mercado financeiro em 2026, perspectivas políticas e econômicas para o nosso país e para o mundo, né? Vamos nessa. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Super honra abrir essa série de podcast aqui. Obrigado você, Bruno. Você sabe que, antes de tudo, eu sou um grande admirador seu, que eu sempre te falo, é muito difícil ter pessoas no mercado financeiro com postura, opinião e propósito, né? Que, infelizmente, a nossa atividade ela é formada por ótimos profissionais, mas que eles têm bolsos cheios, corações vazios e zeros propósitos. Bom ponto. Né? E quando a gente tem pessoas como você do nosso lado, que é profissional, que a gente tem a mesma conversa, porque a conversa do médico é do médico, a conversa do mercado financeiro é do mercado financeiro, do jornalista é do jornalista. E quando a gente tem pessoas como você para a gente poder debater, sabendo da sua essência e da sua credibilidade, a gente fica muito honrado disso, viu? Cara, obrigado. Eu também tenho... Eu estava comentando hoje, viu, Luizão, essa diferença que eu tenho do geral do que é o mercado, né? Assim, eu sou um cara que... Eu gosto de ter opinião. Meu pai sempre me ensinou, cara. Assim, ele fala para mim, né? Quem é você? Defenda o teu ponto com unhas e dentes, com fundamentação, dados, fatos, números. Não importa o que você vai defender, mas tenha fundamento. Então, eu acho que nós somos carentes hoje de posicionamento, entendeu? E talvez o Brasil esteja nesse limbo. Esse é um dos grandes pontos por isso, porque tudo vale. E eu não acho que tudo vale na vida. Com certeza. A gente é da mesma opinião. E no nosso mercado é difícil, né? Porque tudo vale o dinheiro, né? Uhum. Que quando você vê aí, né? Até a própria questão do Banco Master, né? Quantas pessoas pediram para a gente ficar quieto? Quantas pessoas, o dia que eu tive meu telefone derrubado e depois o seu, né? Vieram, né? Até tirar sarro e falar, porque são pessoas que se vendem por qualquer trocado e faz parte do nosso meio profissional. Mas vamos falar agora de coisa produtiva, de coisa... 2025 foi um ano, assim, extremamente tribulado, confuso, que a gente nem parece que está acabando o ano, porque, assim, é um ano que é uma história, né? É um ano que a gente teve muitas coisas, né? Que a gente... Primeiro começa dia 20 de janeiro, Donald Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos e taxando o mundo de uma maneira, assim... assim, imparável, né? Começou a taxar, abriu a guerra comercial e aí ele começou, né, a fazer. O primeiro movimento foi em janeiro já, esse ano tão confuso, foi dia 20 de janeiro, ele assume a presidência dos Estados Unidos e muda o mundo, né? Ele mudou o mundo. Então, sobre Donald Trump, a sua visão, assim, o que você também vê sobre, desde o dia 20 de janeiro, o que o mundo mudou? Hoje nós estamos no dia 12 de dezembro, quase um ano. 9 de dezembro, já faz aí um ano de Donald Trump, um quarto do mandato dele, do último mandato que ele pode exercer nos Estados Unidos. O que você vê de mudança? Cara, é uma baita pergunta. Eu estive lá nas eleições, filmando um documentário, que eu vou lançar agora, inclusive com a Jovem Pan. Assim como eu estive em outros países, né? Acompanhando eleições. El Salvador, Venezuela, que não dá nem para chamar de eleições. Cuba, que não existe eleições. Argentina, com Milei, tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes, no primeiro e no segundo turno. Então é uma experiência bem incrível, assim. Eu acho que... Vamos lá. É uma mudança de mundo. Obviamente, nas eleições, para quem me acompanha, me segue, sabe do nosso posicionamento. Entre Donald Trump e Kamala Harris, para mim, era uma escolha muito óbvia. Ou seja, não tinha nem como pestanejar. Eu acho que o mundo estaria
apesar de eu vou mencionar aqui, mas eu acho que o mundo estaria infinitamente pior se a Kamala Harris tivesse ganhado por uma série de fatores. Mas é inegável que eu não concordo com, filosoficamente, a imposição de tarifas. Eu sou pró-mercado, eu defendo a liberdade do mercado, eu acho que as pessoas se tornam melhores com concorrência, a produtividade melhora. Isso dá para ver, sei lá, você é pai também. Eu tenho 2 filhos, uma de 5 e um menino de 2 anos. Quando você coloca eles à prova, é assim que ele melhora, né? Você vai evoluindo conforme você vai tentando e tal, e você tenta mais coisas porque você tem concorrência, porque você tem novos entrantes, você tem ameaças de fora, no bom sentido. Então, filosoficamente, eu sou contra a imposição de tarifas, mas eu entendo o posicionamento dele. A gente tende a olhar, na minha opinião, com uma janela curto-prazista. E para quem acompanha o mercado sabe, em 1994, a China, por exemplo, desvalorizou sua moeda de 50% do dia para a noite. E desde então ela está inundando o mundo com o mercado. A China intervém no mercado, tem a conta capital fechada dentro do balanço de pagamentos. Você compete via preços com produtos que vão inundando o restante do mundo e comprometendo balança comercial, balança de serviços de uma série de países. E aí, como é que você concorre com isso? Então, você tem uma conta corrente, uma conta comercial dos Estados Unidos completamente deficitária, em que o dólar muito forte, por ser uma moeda hegemônica, dificulta que os produtos americanos cheguem competitivos nos outros países. Ao passo que você tem do outro lado um partido comunista que desvaloriza a própria moeda e a mantém desvalorizada ao longo desses últimos 30 anos. Então, eu acho que essas disfunções precisam ser ajustadas. Eu adoraria um mundo mais aberto. Eu sou da turma que, se eu preciso de você ou do que você produz, eu não vou guerrear com você. Afinal de contas, se só você produz água, eu preciso de água, eu não produzo água, eu não vou te matar, senão eu não bebo água. E aí eu morro junto. Então, eu acho que nós estamos passando por um mundo que, nos últimos anos, colocou à prova muito do que trouxe a humanidade até aqui, de valores e tudo mais, e que precisam ser corrigidos e, em grande parte, começam a ser corrigidos. Quer ver um ponto rápido e já passo a bola para você? O governo de esquerda do Reino Unido, de Keir Starmer, que está com 70% de desaprovação, assumiu o discurso anti-imigração agora. Há 5 anos atrás tem uma fala muito dura dele em que ele era a favor de totalmente abertura. O mundo está mudando, o pêndulo está mudando porque distribuíram dinheiro que não tinham, imprimiram dinheiro que não tinha, gastaram dinheiro que não tinha, derrubaram portões e permitiram uma entrada que agora o custo disso é muito alto. Custo financeiro. E o dinheiro acabou no mundo. Então acho que essas disfunções estão sendo, de alguma forma, começando a ser endereçadas. O que eu vejo aí do Donald Trump, aí falando só um pouco macro, Estados Unidos com 30 de dívida. 37. 37 trilhões de dívida. O Donald Trump realmente ele pegou uma bomba, né? Uma herança desde nem Bill Clinton, bem antes, que foi quando o livre mercado, mas ele abandonou a indústria, né? A China ocupou a indústria americana, né? A gente cresceu até, né? Eu me formei, eu estudei marketing, a gente ouvia, né, que a Coca-Cola só produzia a marca, né? Que o negócio dela era a marca, que os restos produziam, que os Estados Unidos era isso, né? E hoje a gente tem aí essa volta, né, de protecionismo da indústria americana, de essa questão da taxação, de exportar uma deflação para o mundo, de voltar o capital para os Estados Unidos. E assim, ele é um negociador nato, né? A história dele é polêmica, ele é polêmico, mas eu acho que a mudança dele também vem ser cultural, tá? Porque o Donald Trump, ele assumiu o que de 11 de setembro os Estados Unidos perdeu, a soberania americana. A gente cresceu ouvindo o Air Force One, quando pousava aqui os caras, né? Aquela coisa do presidente americano. A gente tinha uma imagem dos Estados Unidos muito forte. A gente cresceu tendo os Estados Unidos como muita referência. Hoje, meu filho já não considera os Estados Unidos referência. E ele está hoje resgatando. O que ele fez aí foi em maio, o dia que ele solta uma bomba no Irã. Isso foi o maior recado, falando aqui existe uma nação que é soberana, é a soberania mundial. E aí foi Estados Unidos, e aí ele retoma, né?
eu acho que o protagonismo americano, que coisa que foi abandonado. Eles mesmos fizeram muita questão nessa cultura introduzida dos Estados Unidos não ser, né, o líder, não ser o... E foi aí que aconteceu, né? Aí falando aí de mais uma retrospectiva de coisas, né? Janeiro, fevereiro, final de fevereiro, o Banco Master anuncia a venda de 58% para o BRB. Foi começo de março, né? Foi final de fevereiro para março, que aí começou um grande escândalo financeiro, que nós fomos vítimas, né? Tanto eu perdi meu WhatsApp, o Bruno perdeu o WhatsApp dele, a gente perdeu as páginas, chegou a derrubar todas as nossas páginas. Por quê? Porque a gente falou coisas que era nítido, né? Como um banco público do Distrito Federal podia comprar um banco no meio da Faria Lima. Era uma coisa, assim, totalmente absurda. O pior foi o nível de discurso, né, que eles adotaram, desde a diretoria do banco até o próprio governador, falando, não, nós estamos fazendo um ótimo negócio, isso é inveja. O BRB vai para outro patamar. O BTG está com inveja. Mas, figuras assim, públicas apoiando. Figuras públicas apoiando, né? Que isso, a gente sabe, né? Que esse mundo de internet, as pessoas se vendem por qualquer trocado no algoritmo, né? O algoritmo hoje chega a ser prostituído, né? No Brasil e no mundo, mas a gente viu absurdo de pessoas formadoras de opinião querendo defender algo que, assim, a gente luta, né? Por privatização, menos Estado. Aí um cara pega um banco na Faria Lima, cresce, o banco que mais cresceu no Brasil nos últimos 8 anos, em termos de tamanho mesmo, né? De ativo, o Nubank, mas o Nubank não captou nem um quarto do que esses caras captaram. Vocês viram a notícia o Nubank de hoje? Não tem nem CDB. Tem CDB? Nubank não. Não tem nem CDB. Letra financeira. Acho que não. Eles têm letra financeira porque eles são financeira. Não tem nem CDB. O supermercado Dias, que está em recuperação judicial, foi vendido no Brasil por €1, depois do aporte de 40 bi que a matriz fez no Brasil para que pudesse ser vendido. Ou seja, para vender por €1, eles precisaram aportar 40 bi. Saiu a matéria hoje que o caixa do supermercado Dia no Brasil tinha 163 milhões de reais em CDB do Banco Master. Quem assina isso? Sério, quem permite? Quem é o CFO que permite esse tipo de ação? É muito estranho, né? Quando a gente reflete todas essas situações no Brasil, o principal problema no Brasil contra golpe e corrupção até dentro de uma empresa, se sou dono do Dia e o meu CFO faz isso, no Brasil, a corrupção privada não é crime, né? Não existe crime de corrupção privada no Brasil. Esse é o maior problema, porque o mundo corporativo privado ele é corrompido no Brasil. Quando você fala um caso desse, não é novidade, lógico. Se o fulaninho lá, o agente autônomo, vendeu 200 mil de CDB e ganhou 10 mil reais, imagina o cara que colocou 150 milhões num banco desse. Se ele não ganhou dinheiro, lógico que ele ganhou dinheiro. Ou se ele fez uma ciranda de crédito, que aí ele deveria dever, né? Mas esse é o privado em conluio com o público. O público permite esse tipo de coisa, concorda? Não, ou seja, a quanto cultura mais sai do privado, porque já existia o público. Claro. O problema é que o público dá cadeia. Na lei deveria dar cadeia. Corrupção ativa, tudo. Deveria, né? Deveria. Agora, o privado nem cadeia é. Então, o problema do Brasil é cultural, porque cultural não é penal. Nós temos um Código Penal de 1950, né? Não foi reformulado. Imagina, em 1950 o Brasil não tinha nem comércio direito. A Avenida Paulista estava deixando de ser fazenda para ser, então não existia. Então, esse tipo de coisas, o Brasil é muito falho. E é essa questão de não existe cumprimento de pena. E, principalmente, golpes no mercado financeiro, a gente nunca viu uma pessoa ser presa. Tem um economista que chama Gary Becker, que ele foi prêmio Nobel em 1992,
com um estudo que chama A Teoria do Crime. Ele tem um livro, não lembro se é exata a teoria do crime, a probabilidade do crime, alguma coisa assim. O que ele mostra? Que assim como qualquer atividade que um ser humano faz de cálculo de risco e retorno, né? Todos nós fazemos, mesmo que implícito, assim, como eu menciono novamente os meus filhos. Meu filho de 2 anos, quando quer tomar um brinquedo da irmã de 5 anos na mão, ele mensura esse cálculo automaticamente. Faz sentido? A minha irmã mais velha vai me bater porque ela é maior? Vale a pena? A gente faz isso o tempo todo, diariamente. Nesse estudo ele mostrou como o crime funciona exatamente da mesma maneira. Ou seja, qual é a probabilidade de você ser pego e cumprir algum tipo de pena versus o benefício que você vai ter do roubo. E se você parar para pensar, no Brasil, para quem não é moral e ético e tem esses valores, esses princípios dentro do teu sangue correndo, a criminalidade no Brasil compensa muito. Porque a possibilidade de você ser pego e ser mantido preso de verdade durante o tempo condizente com o crime que você fez é muito baixo. É por isso que o sujeito vai lá e rouba 80 celulares na rua e ele está preso ele tá solto em 2 horas depois. É por isso que um dono do Banco Master, que é solto 1 semana depois, porque as decisões que foram tomadas por desembargadores que mudam de ideia e o ministro do Supremo puxa para ele, mantém em sigilo e ele está solto na rua novamente com milhões e milhões e milhões lá fora, ele sabe que compensa. Então, no Brasil, por definição, o crime compensa. É um país da impunidade. Com certeza. Com certeza. Assim, você pega o código de... Eu falo isso para todo mundo. O código de processo penal, né, que julga, né? Se você pegar ele e entender ele, você vê que a cadeia no Brasil foi feita por pobre que não tem condições de pagar um advogado direito. Porque, lógico, o cara foi e matou 10 pessoas no cinema. Se ele tiver um bom advogado... Ele vai ter uma pena de 8 anos dentro de um cárcere matando 100 pessoas. É bizarro. 10 pessoas. Lógico, existe a opinião popular, existe... Mas o Código de Processo Penal, para qualquer crime que não seja hediondo, quando ele vai preso na preventiva, tem tanta coisa para tirar o cara que ele só não sai se ele não tiver um bom advogado ou não tiver dinheiro para pagar o advogado. De resto, então, é um problema sério. A justiça brasileira, para mim, né, quando você fala de perspectiva Brasil, quando a gente fala de Brasil, ela precisa ser reformada de uma forma completa. Ontem o Fachin, que era um ministro que eu não gostava, mas eu gostei muito da atitude dele, ele soltar o código de ética, tem que começar daí. Tem que começar a mudar a remuneração de juiz. Eu acho que o juiz tem que ganhar mais, para ele não olhar para o lado. Hoje, um juiz que ganha um salário base em São Paulo... Isso a gente vai falar aqui também sobre o custo de vida em São Paulo, que aumentou muito, né? O salário do juiz em 2019, em São Paulo, é totalmente desproporcional com que o custo de vida dele, que é juiz, ele precisa ter uma postura na sociedade, mudou. Mas o judiciário, no meu ver, ele tem que ser totalmente reformulado, principalmente essa questão do juiz, né? E aí vem pelo STF. Eu não sei se você ficou ao par da proposta do Fachin, do Código de Ética. Eu comentei ontem, cara. Eu tenho uma postura um tanto quanto crítica pelo fato de, em um país onde você precisa estabelecer um código de conduta, você moralmente já é falido. Com certeza. Tá? Você já é falido por natureza. Por exemplo, na minha casa não precisa estar escrito na parede com uma placa não fume. Os visitantes vão lá, por mais que sejam fumantes, eles não acendem um cigarro. Ele me pergunta, pode aqui ou não pode aqui? Porque tem regras implícitas. Eu tô aqui na casa deles, eu não tô aqui... Eu não chego aqui de sunga e boto o pé em cima da mesa. Tem regras implícitas na convivência social. E o brasileiro tá tão falido, na minha opinião, moralmente falando... Muito. Tão falido, já chegou praticamente no fundo do poço, em que você precisa escrever uma regra de conduta, e eu vou além. Eles querem escrever regra de conduta para ele mesmo. É o próprio juiz escrevendo o que eles devem, como eles devem se comportar. Pera lá, juizão, desculpa lá, Fachin, você precisa escrever que você não pode ceder à corrupção? Quando acabou de sair um anúncio na semana passada que o Brasil, em poder de paridade de compra, ou seja, em dólares, o Brasil gasta
com super salários, extra-teto, 8 bilhões de dólares por ano, e o segundo lugar é a Argentina com 380 milhões e o Brasil com 8 bi, você vai escrever teu código de conduta? Faquin que muda de opinião do dia para noite? Mas isso é um sinal, né? Então, não, sinais são importantes, mas o que eu quero dizer é, o Brasil está falido moralmente. Sempre foi, na minha opinião. Pode ser, eu também concordo. Eu sou muito crítico, assim. O Brasil é o país da festa, o Brasil é o país do amor, o Brasil é o país do trabalhador. Desculpa, não é. Na minha opinião, não é. Assim, minha opinião, é um país extremamente materialista. É um país que desculpa até a expressão, o mais humilde, né? Ama o rico, na verdade admira o rico e não respeita aquelas pessoas. É um país que você só vai se respeitar se você tiver dinheiro, não importa se é traficante, médico, empresário, bandido. No geral, as pessoas se acham melhores porque tem dinheiro. Se acham. E tem privilégio, porque a sociedade aceita. A sociedade aceita. A sociedade aceita. Né? Então, é um país que moralmente falido. Falido. Infelizmente, é um país que culturalmente tirar vantagem é ser o melhor, é ser o esperto. Cara, eu tive a oportunidade de morar em alguns países, alguns anos fora do Brasil. Assim, eu confesso que eu nunca tive problemas, mas você vê na grande média, o brasileiro, quando viaja, você encontra brasileiro fora viajando, ele quer impor a regra dele no país dos outros. Pouco respeita as regras alheias, sabe? Furar fila, já vi. Furar fila, chega lá e fala assim, eu conheço não sei quem aqui, me põe no lugar na frente da fila, sabe esse tipo de coisa? Não estender nesse, mas eu já vi cenas. Em 1992 foi uma cena assim, foi a primeira vez que eu fui pra Disney, eu tinha 7 anos, e era outubro, e era movimentado, e tinha uma pessoa na nossa excursão que teve a brilhante ideia de pôr a esposa numa cadeira de roda pra furar a fila. É isso. Assim. Só que a gente aí, no ônibus, ele ria da cara de todo mundo. Eu fui em 500 brinquedos. E vocês, né? E o cara achando que enganei o Walt Disney, enganei a Disney. Chegou em Chegou, o cara deveria ter contado essa história até hoje. Né? Mas a gente entrou nesse assunto porque, no fundo, isso deturpa o ambiente de negócios, deturpa a convivência social, encarece o custo do crédito, porque você não confia mais nas pessoas, você sai de casa esperando ser enganado, esperando que você vai ser a próxima presa de alguém e, de fato, é assim, alguém vai querer te enganar, alguém vai querer te corromper. Então, você sai duro de casa. E tudo isso encarece o custo do Brasil. Olha, total. E eu vou além disso falar aí nessa questão de mercado. Em 2007, eu já estava no mercado, você também, você é mais antigo no mercado. A gente estava aí florescendo a nossa carreira e veio o bull market. Em 2008 veio o investment grade, que a gente achava mesmo que, era... Tinha a capa da Economist, o Cristo decolando. Que o gringo vinha, o gringo veio, mas hoje é o que eu falo para todo mundo. Infelizmente, o gringo corporativo que vem trabalhar no Brasil, o corporativo, ele vem atrás de paraíso sexual. Porque, cara, o que leva o cara na Alemanha a falar, eu quero trabalhar na Volkswagen do Brasil, ser diretor? Ou o cara se interessa por morena, ou o cara se interessa, quer um clima mais tropical, ele quer ser tropicalizado. Agora, o empresário, hoje, para mim, você fala para mim, Luiz, eu tenho um projeto... Caiu aqui. Eu tenho um projeto de... um loteamento. Pequeno, né? Eu vou trazer um gringo. Para mim já é rolo. Para mim eu já tenho 10 pés atrás. Porque quem em sã consciência, que tenha dinheiro para investir, ou tenha dinheiro de investidor... sai dos Estados Unidos ou sai de países civilizados e fala, eu vou empreender na economia real brasileira porque vai dar certo. Não existe. O cara desse, se ele chegar e falar isso, ele não tem que vir para Faria Lima, ele tem que ir para um psiquiatra. Porque a gente que é brasileiro, a gente só... Olha, empreender no Brasil, eu falo. Nós estamos em 2025... Não existe mais atividade produtiva que não seja... Não vou falar de internet, jogo, nada. Vou falar de atividade
Varejo, comércio. Essa atividade acabou no Brasil. Não existe. Não existe margem numa cadeia. Se você pegar uma padaria em São Paulo, que nós estamos falando que em São Paulo chegou a ter 18 mil padarias na Grande São Paulo, e todos os portugueses que construíram padaria em São Paulo construíram patrimônios riquíssimos. Se você chegar em todas e falar, irmão, você vai pagar imposto, você vai levar tudo ferro e fogo, a conta de uma padaria não fecha. Não faz de nenhum negócio. A conta, vai ter a churrascaria, o barbacoa. Pô, mas o cara é o fenômeno do fenômeno. E mesmo assim, o cara trabalha muito para ganhar muito pouco. A conta não fecha. Eu achei muito interessante, a semana passada, a Lupo, depois de 103 anos, foi embora do Brasil, né? Foi para o Paraguai. E eu achei muito interessante o discurso da CEO, que é filha do fundador, né? Ela falando assim, eu não fui embora do Brasil, o Brasil me expulsou. Ou seja, nós passamos por ditadura de Vargas, Estado Novo, governo ali Jano Jango, governo militar, hiperinflação no final dos anos 70 e dos anos 80. Não mais. Confisco de poupança do Collor, maxi desvalorização do Fernando Henrique, Lula, Dilma, greve dos caminhoneiros, e agora tá insuportável, porque não tem mais margem. Acabou. Vocês estão subindo impostos num nível que não dá para contratar, não dá para produzir, não dá para nada. Então, parem de dizer que eu fui embora do Brasil. O Brasil me expulsou. Sabe para onde eu tô indo? Pro Paraguai, que me recebeu tão bem. Eu vou pagar 10% de imposto. É mais fácil produzir, eu vou contratar e vou pagar imposto lá. Pronto. É isso mesmo. E aí o gringo que vem para cá, para empreender, não existe atividade, não existe... É hostil, né? O Brasil é hostil ao empreendedorismo. Por empreendedorismo. Aí você falou de todas as eras no Brasil, vou te dar um exemplo. A Era Vargas foi quando nasceu a indústria no Brasil, foi de lá até Fernando Henrique. Quem ganhou dinheiro foi quem empreendeu no Brasil. Quem ficou para trás foi quem foi trabalhar em banco, quem foi ser profissional liberal. Agora, quem foi empreender no Brasil dessa época em diante, ganhou muito dinheiro, fez fortunas no varejo, na indústria, comércio, uma série de coisas. Em padaria, né? Quantos portugueses, a gente ouvia que o vô não tinha tempo de gastar dinheiro porque a padaria abria do sábado e domingo, era quando ele vendia. O cara chegava às 5, então, aí vai ver, o cara morre com 200 imóveis, 100 imóveis, foi ver, o cara tinha 2 padarias, 3 padarias. Hoje, o neto do cara não quer saber. Então, o Brasil matou o empreendedor. Quando a gente fala do gringo, que era onde a gente estava, que a gente está entrando nos assuntos, está bem legal. Mas, assim, quando a gente fala do gringo, por que o gringo foi embora do Brasil? Por uma razão só. Não existe justiça. Não existe justiça no Brasil. Quando você... vamos para a Câmara de Arbitragem. Gente, quando o gringo descobriu a Câmara de Arbitragem, eles aceleraram no Brasil. Eles achavam... eu vou ser julgado pelo advogado de tal escritório. É pior ainda. Por quê? Porque aí é corrupção privada. Aí os caras sentam. Tem casos aqui nas câmaras de arbitragem que são assim. Então, você chega para um gringo, o cara tem 200 milhões de dólares, quer investir no Brasil 50. Ou ele vem aqui fazer rolo grande, que a gente já viu inúmeras pessoas, que veio fazer o tal do middle private equity no Brasil e só se atrapalhou, né? Eu acho que chegou alguns mal intencionados, outros não. Mas o grande problema foi que todos, o dia de acionar a justiça, você tem desde Ike Batista até empreendimentos imobiliários no Ceará, na costa, de desapropriação, uma série de coisas que o gringo deixou de acreditar no Brasil, porque não existe justiça. A minha visão é, o Brasil necessita de uma reforma urgente no judiciário, uma reforma constitucional, que não é descentralização de poder, mas alguma mudança precisa ser feita no sistema judiciário, e começando da cúpula, que eu achei até pelo menos os caras começaram a sentir que a pressão popular está muito forte e tudo mais, e a gente...
e para o Brasil, né, destravar, para a gente poder ter o setor produtivo. A credibilidade de se empreender começa no judiciário, não no país. O país é ligado ao judiciário nesse caso. Porque é aquela coisa, pô, eu vou vender minha empresa para o Bruno, eu vou comprar a minha empresa do Bruno. Pô, a gente tem caso, né? Da pessoa vender a empresa para o outro, comprar, dar certo, o outro conseguir ela de volta numa câmara de arbitragem falando que o cara descumpriu um contrato, que descumpriu. Então, realmente é muito sensível isso. Março de 2025, BRB compra o Banco Master e é algo que a gente já via no mercado, coisas assim anormais, né? Vamos lá, anormais. O Banco Máxima foi vendido para o Banco Master. O Banco Máxima foi vendido para a família Vorcaro, de uma forma que a gente sabe, uma forma totalmente esotérica, mas o dono precisava vender o banco por questões, né, de Banco Central, por uma série de coisas. E aí assume em 2017 um tal de Daniel, Banco Máxima, que ele tinha o escritório na Paulista, no prédio do Spot. Era meio andar e a sede era no Rio, na Avenida Atlântica, na Copacabana. E do nada ele assume 3 andares da Tecnisa, que saiu do imóvel, ele entrou na Faria Lima lá Caiu lá no prédio mais famoso do Brasil, lá no prédio onde está o Google, né, o BTG. E ele começou aí, né, seu grande golpe, né? Porque para mim ele sentou lá e viu aquilo lá, ele viu que ele tinha um banco, que ele podia usar o banco para ele mesmo. Nós dois comunicamos o mercado, ficamos avisando. Logo que saiu o BRB, você se pronunciou também, porque você não viu que não era saudável um banco público comprar um banco privado e tudo mais. E a gente sabia já coisas assim que para mim nunca fechou a conta, né? O Banco Capital, em 2022, ele tinha 10 bi de ativo, ele vinha para 60 bi em 2024. E o controlador, a gente fica sabendo que ele emprestava dinheiro para a empresa, entrava de sócio na empresa e usava o dinheiro do próprio banco para subir o valor da ação da empresa, para ele poder colocar no balanço do banco, fazendo coisas assim anormais, né? O banco nunca distribuiu R$1 de dividendo e o cara tinha 3 aeronaves, né? A gente sabia disso até que no Réveillon, quando um amigo nosso tirou a foto do barco do Daniel e a gente apelidou de FGC of the Seas, né? Muita gente, pô, da onde vem tanto dinheiro? A gente não sabe que ele é o dono do Banco Master, né? O Daniel é o dono do Banco Master, né? Mas e aí? Qual o salário dele? Quanto, né? Quanto que ele ganhou de lucro, né? Porque se ele trabalha para o banco, o resultado tem que ir para o banco. E ele, como controlador do banco, o dinheiro dele tem que vir como proventos do banco, né? Agora, pô, o cara ganhou 1 milhão por fora. Beleza, mas nós estamos falando de bilhões e bilhões em artigos de luxo, avião, helicóptero, barco, carro, relógio, apartamento. Aí a gente começa a ficar sabendo, né? Vai mais atrás que o cara doou um apartamento de 20 milhões para uma, 8 milhões para outra, que tem 20 modelos morando há 1 ano no Unique, um andar do Hotel Unique, que ele alugou 15 apartamentos no Rosewood, cada menina morava, 2 meninas por apartamento. Então, o Sheik ficou para trás perto do Daniel, né? O que eu falo, o Sheik tem petróleo, o Daniel tinha o FGC, né? Porque a gente vê esse nível de gastança quando o cara é um rei, né? Um oligarca, um rei, né? Ou russo, ou árabe, que é aquela coisa assim. Mas que atrás do cara tem milhares de mortes, tem coisas que a gente... o cara comanda ditadura, o petróleo é da família há 200 anos, então ele tem aquela vida que ele fala que Deus deu para ele e ele precisa daquilo. E até a própria religião islâmica, né, fala muito sobre a liberdade do homem de ter quantas mulheres quiser, escravizar a mulher e tudo mais. Então você entende até um sheik e tudo mais.
Agora, quando você pega um banqueiro, que o cara era corretor de imóvel, a família dele não é rica, como ele fala, o pai dele só fez rolo em Minas. A tal da Multipar, o único empreendimento que ele entrou foi um hotel em BH, que até hoje não saiu a bits, virou hospital, que ele captou dinheiro com a RPPS e não entregou o hotel para a Copa. O pai dele captou dinheiro de RPPS num hotel chamado Golden Tulip BH, que ele captou para a Copa ficar pronto, para a Copa do Mundo. Nós já estamos na... Teve 3 Copas, teve Rússia, Catar, e estamos indo para a terceira Copa, e tudo isso aconteceu, e o hotel tá lá e ia virar o hospital, não conseguiram virar o hospital por causa de habites. Então, quando você vê que é esse cidadão de trás, aquele cara antigo que comprou o banco e tá fazendo tudo isso, você fala, daqui quebrou. Quebrou. Isso daqui, ele tá tentando, né, passar o problema pro outro daqui um dia ter um problema maior e ele falar que não é problema dele, né? E aí, Bruno, assim, quando você via isso, passa um pouco aí, qual era o seu sentimento, além de revolta, além de... Que a gente chegou até a falar, né? Pô, a gente trabalha tanto e ganha pouco. Falando pelo que a gente trabalha, pelo que a gente entende, a gente ganha... Lembra que a gente falava, pô, o cara aí com bilhões, milhões, e o outro só rolo e a gente aqui, né? É revoltante. É revoltante. Então, dá um pouco... Eu não... Assim, eu não reclamo do meu, não, né? É que ali que tá exorbitante. Eu não posso reclamar da minha vida, o que eu conquistei e tudo mais, de forma nenhuma, que veio pelo meu mérito e... Cara, jamais fiz negócio com o Estado, não faço, não é minha praia. Mas é opinião pessoal minha. Mas, cara, não posso reclamar do resultado. Mas, claro que é impossível você comparar com um esquema de corrupção maluco desse, que não faz sentido. O sentimento, cara, é um pouco de... Primeiro, a conta não fechava, alguma coisa estranha tem aí. Eu confesso que eu não sabia qual seria esse desfecho, porque no Brasil a sensação de impunidade ela é tão real nos nossos dias, em que se você tem um esquema de corrupção no Brasil, onde ele pega uma parte do espectro político, ele pode virar uma crise. No caso do Banco Master, envolve todo mundo. É centrão, é direita, é esquerda, é judiciário, é executivo, é legislativo, é todo mundo. Então é meio como se vira a página. Eu acho que é o que estão tentando fazer, que dessa vez está mais difícil, porque o que você falou, um banco que era o Máxima, um banco pequeno, representa 40% do FGC, assim, a conta não fecha. A Rio Previdência, pô, os tadinhos, mais uma vez do aposentados pagando a conta. Tinha 1 bi, algumas fontes falam em até 3 bi do Rio Previdência. Tinha a Previdência dos velhinhos acho que do Amapá também, alguma coisa assim. Ou seja, eles não têm a menor ideia onde estava o dinheiro deles e estava lá financiando campanha política e financiando os barcos, as mulheres, as casas. Cara, isso é um pouco de suco de Brasil, assim, sabe? Mas eu tenho dito uma coisa e talvez muitos que nos escutem não vão gostar, mas talvez... Às vezes, escutar a verdade faz com que a gente não goste, né? Eu não acho que a população seja reflexo dos políticos. Eu acho que o político é reflexo da população, na grande média. O brasileiro aceita. O brasileiro dá risada. Tá chegando a Copa. Foi o Lula que falou essa semana. Agora vai sobrar mais dinheiro no bolso. Comprem uma televisão para vocês assistirem a Copa. Cara, o recado dele é se endivide. É a forma que eu sei governar a vida inteira. Se endivide, se endivide, se endivide, se endivide. Porque se endividar, o governo gasta, a população gasta, são duas partes importantes da equação do PIB. O PIB sobe, ele sai na televisão falando que cresceu. É o reflexo do Brasil hoje. Aí o brasileiro dá risada porque está chegando mais uma Copa, porque está chegando o Carnaval de novo. E tudo bem. E para a maioria da gente dentro do mercado, a maioria tem FGC, o FGC paga. Sem a maioria perceber que, de repente, o FGC, a existência de um FGC para tentar
controlar um pouco dessa insanidade que é o Brasil, encarece o custo do crédito. Porque, no fundo, acho que o FGC, os bancos têm que contribuir, acho que é 0,0125 do patrimônio, dos depósitos elegíveis para o FGC. Pode parecer pouco, mas são bilhões. Hoje o FGC tem 120, 130 bi. Poderia ser mais dinheiro que estaria lá com uma taxa mais baixa, né? Não, em última instância, é mais uma instituição que o dinheiro tem que ser depositado, que favorece a corrupção, que favorece a venda, porque tem FGC. Sabe? Então, eu acho que, de novo, isso é mais um reflexo do Brasil. Poxa, puxa ao longo dos últimos 20 anos, se nós somarmos os esquemas de corrupção e colocar juros compostos nisso aí, supera trilhão. Com certeza. Supera trilhão. É mensalão, é petrolão. Privatização, mensalão, petrolão. E grande parte, cara, nós estamos falando hoje, 72% do século é governado pelo PT no Brasil, gente. 72% do século é governado pelo PT. Do século XX. Do século XXI. Ah, sim. Nós estamos a um quarto do século, sim, 72% do século é governado pelo mesmo partido. Você está falando que hoje pessoas de 20, 22 anos não têm ideia do que é o Brasil sem o PT. Não tem como funcionar, seja ele qual for o partido. Claro que do PT a gente viu mensalão, petrolão, todos os nomes, agora Zé Dirceu querendo voltar, aquela coisa toda. Mas não dá, assim, não funciona. O ambiente, é o que você falou, o ambiente de negócios foi destruído. O ambiente de negócios privilegia esse tipo de rolo como o do Banco Master, onde ele chega perto de um ministro, chega perto de um político, do parlamento, chega de outro, que distribui as emendas, que a conta vai fechando, a teia de aranha vai fechando em torno dele sair de 10 para 60 bi e distribuir isso, e mesmo assim viver uma vida nababesca e nada acontecer. Eu acho que passou do ponto de a gente achar que a solução virá dos políticos. Não virá. Porque eles têm todos os incentivos perversos para que eles se mantenham no poder, favorecendo a manutenção do poder deles, financiando por nós, pagadores de impostos. Então, ou a população começa a entender esse tipo de rolo que está acontecendo, ou continua dando risada porque faltam 2 meses para o carnaval. Natal chegando. Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, Bruno, que é o que eu sempre falei, desde o começo, que eu sempre soube que o Daniel ia acabar mal por uma razão só. Sim, você acertou tudo. Mas se o Daniel ele tivesse feito só um rombo na Previdência, na merenda escolar, na merenda do presidiário, como na saúde... Como tantos outros fizeram, né? Como todos fizeram, com menor volume. Mas ele, o Daniel, o Vorcaro, aonde ele errou foi dar um golpe tão grande nos bancos. Por quê? De um lado é bom, tá? Quando a gente vê tudo o que aconteceu sobre Daniel Vorcaro, a vida inteira eu questionei o Brasil de só ter 5 bancos, 6 bancos. Sim. O sistema ser consolidado. A gente é nada perto... O setor bancário é oligopólio. Mas, a partir do momento que você concentra o poder financeiro na mão de poucos, e bons, porque quem ficou é bom, fato. Em termos éticos, em termos... Lógico, tem aquele que é mais ganancioso, tem um outro que cobra mais taxa, mas são pessoas, assim, com propósito, são pessoas, assim, que... Competentes. São competentes, né? Então, o setor financeiro é concentrado e isso ajudou muito, né? E foi isso que o Daniel encontrou na frente, que se não existisse os bancos por trás, a operação dele num banco central teria sido aprovada, ele teria colocado o problema, né? O problema no BRB, no próximo. Mas na população do Distrito Federal, né? Que financia em última instância isso, né? Que é o banco público. O dono do banco, 50 e tantos por cento, são os aposentados do Distrito Federal. Exato. Que é dono do banco. Então, assim, quando você vê um Daniel, né? E todo mundo, mas o banco quebrou, o cara se ferrou, a Polícia Federal prendeu, o outro, a gente chega e fala assim, esse cara hoje, se tem emissora de TV hoje defendendo a justiça, o povo, é porque os anunciantes que estão por trás estão em cima deles para cobrar a justiça. Os anunciantes
Quem são os maiores anunciantes hoje da TV são os bancos e a Ambev. E quem está pagando o rombo do Master são os bancos grandes. São os bancos, que é aquela teoria. Eu pego minha família e financio um apartamento no banco X. Passa 3 meses, eu fiquei doente. E eu não consigo pagar a parcela. Eu vou tentar na justiça, mas mesmo a alienação, né, do imóvel, já na hora já vai para o banco. Em 1 ano o banco me tira. Não importa se eu estou doente, se eu estou desempregado, mas o dever fiduciário dele é defender o dinheiro que não é dele. Claro. Que são dos terceiros. Chega um bonitão de Minas. Lógico, foi tudo muito. Isso foi um golpe orquestrado desde o começo. Até que esse golpe foi tão bem orquestrado por parte dele que toda vez que ele pegava o dinheiro, você vê, a mulher do Alexandre de Moraes recebeu um contrato de 129 milhões de reais para 3 anos de Banco Master. Para fazer o quê? Nada. 3 milhões e 600 por mês. Por mês. Eu fiz essa conta. O honorário são 22 mil reais a hora. A OAB fala até 2 mil reais a hora. Então, 11 vezes a tabela da OAB, um cara pegava um dinheiro para ele financiar o quê? As costas quentes, que é outra coisa, né? Que Brasília vende muito, né? Lobista, olha, costas quentes, o assessor do ministro, o assessor de não sei o quê. E esse cara, ele foi captando dinheiro, né? E ele foi pegando dinheiro e fazendo assim. Até eu vou chegar nesse ponto. Tá aqui pra mulherada, tá aqui pro ministro, tá aqui a festa do ministro, tá aqui não sei o quê. Ele montou, isso eu provo. O Daniel tem um aeroporto chamado Catarina, privado, só de jato privado. O Daniel, ele montou um esquema de logística aérea de ministro para Brasília, com compartilhamento de tipo, hoje eu vou para Brasília meio-dia. Você é seu assessor. Então ele ia juntando, ele fez 4 horários de voos, de segunda a quinta 4, e o resto dos dias 2 horários de voos, ia encaixando a turma. Então ele bancou, né? E ele chegava para os ministros e falava, o fulano lá do BTG tem inveja de mim, que eu sou o cara, o banqueiro do momento que eu cresço, e olha, as aeronaves aqui, o banco tá protegendo vocês, viu? Eu não quero você sendo hostilizado em aeroporto comercial. Então, na cabeça desses ministros, esse cara era tipo... Era um homem, até o Ciro Nogueira, que a gente fala que foi o principal político beneficiado dessa história. O Ciro Nogueira ganhou um apartamento no Fazano Itaim. Como um cara pode comprar ele ganhou o apartamento do Daniel. E o pior ainda, seu Ciro Nogueira, que isso daí é um dos maiores bandidos. Esse cara deveria estar preso. Tá preso mesmo, preso sem sair. Tá excluído da política, porque ele tentou passar uma lei em agosto do ano passado que ele tirava o FGC de 250 mil para R$1 milhão. Se aprova essa lei, que lógico, aí apareceu os bancões. Porque esses caras mandam no Brasil, ainda bem que o Fernando Henrique, depois do projeto, consolidou, criou o FGC, foi tudo essas coisas que os bancos começaram a ter poder deles, né? É um poder, é o primeiro poder. Tem o poder de Deus, tem o poder deles, e depois vem STF, mídia, Congresso, presidente, o presidente. Para mim, a escala de poder é esse. Que se chegar a véspera de eleição, esses bancos mesmo chegar pro governo e falar, eu não dou mais crédito, eu vou cortar 20% do cartão de crédito da população, o presidente não entra. O poder desses caras. Então, o seu Ciro Nogueira, o que ele fez? Ele foi aprovar uma lei de 250 mil para R$1 milhão por CPF e por banco, que hoje já é R$1 milhão por CPF, mas não por banco. Hoje, para você perder se 4 bancos que tiver CDB até 250 mil, ele paga por CPF. Agora ele queria mudar por CNPJ 1 milhão. Então, praticamente, se o Baster captou 41 milhões, ele ia captar mais 80 bi, né? E aí a gente poderia causar o quê? A insolvência do Fundo Garantidor de Crédito está o quê? Há 31 anos, né? Fernando Henrique, 94, o fundo deve ter 30 anos, e em 30 anos o que se juntou um animal com o apoio de um gorila político, de um marginal. Isso daí é um marginal, esse cara é um marginal.
E pior que vai ano, volta ano, é o mesmo cara, é os mesmos escândalos, é os mesmos partidos e não muda. Porque um cara desse só tem que... E aí o seu Daniel foi financiando a classe política, a classe jurídica com o dinheiro do banco. O banco saiu de 10 bi para 60 em 3 anos, em 2 anos. Em 2 anos ele cresceu 500% de ativo. O dinheiro não tinha o que fazer. Ele começou a fazer essas palhaçadas. Compra avião do Elon Musk. Ele deu entrada num Boeing. Isso eu fiquei sabendo, mas ele foi negado porque não, ele foi fazer leasing da Boeing e não autorizaram ele. Bola preta na Bombardier. Mas é um cara que aí perdeu a mão. Mas o ponto que eu quero chegar é, além disso, muita gente ajudou ele a crescer. Porque no mercado você não cresce sozinho. O mercado financeiro é um lugar que você não consegue crescer sozinho. Você pode ser o cara bom que for, mas você sempre vai precisar de outros participantes para te ajudar. E, infelizmente, teve corretora, como a XP, que não poupou esforços para colocar dinheiro nesse banco sabendo de tudo. Sabendo de tudo. Por quê? Porque a gente é do mercado, a gente sabe ler empresa, ler balanço, a gente conhece as coisas, conhece perfil. E me espanta isso que aconteceu. Me espanta muito o que aconteceu. Eles terem feito isso, eles colocaram 30 bi no Banco Master. A XP é uma empresa que ela capta net entre aplicação e resgate por ano, 20 bi. 20 bi por ano, captação líquida. Ela colocou em 3 anos 30 bi no Banco Master. E todo o resultado dela veio daí. É isso que me espanta, que hoje está todo mundo calado, esquecendo que a XP é a grande responsável. Eu queria me perguntar assim, e aí? Eles vão pagar a conta? A gente... o outro banco sim. A gente sabe, né, que outros bancos, BTG e tudo mais, mas de 30 bi para 6 bi é muita diferença. 30 para 6 bi para 30 são 500% a mais. Sendo que muitos desses agentes autônomos questionavam as plataformas. Eu quero distribuir Master porque paga rebate. O meu amigo da XP está ganhando rios de dinheiro vendendo FGC. E foi essa ilusão que vendeu para o mercado, Bruno. Eu acho que não vai... Eu acho que... Enfim, qual é a pergunta? Você vai dar algo para a XP? Não, eu acho que não. Eu acho que foi feito... Dentro do mercado. Dentro do mercado. Tinha balanço, tudo fraudado, rating. Tinha distribuição. Vendia. Eles tamparam o olho. Eles podem falar, eu não sabia que o cara tinha avião, que o cara tinha... Mas eu, sinceramente, acho que o que chama mais atenção é o restante das outras coisas. São as participações das empresas que ele comprava, puxava ação para cima, é a participação na Ambipar. Isso é pior. Eu acho que é muito pior. São as participações dentro do balanço em que eram posições ilíquidas e eram colocadas como respaldo dos próprios CDBs, né? Então, você tinha um determinado passivo... E você tinha os ativos. Cara, os ativos com os passivos, você tinha um desencontro ali, obviamente, né? Porque você tinha os ativos, que era o que ele investia com esse dinheiro que ele captava, versus o passivo que ele tinha que devolver o CDB para os correntistas. Então, ele dava como garantia a posição dos ativos, só que eram ações que ele puxava lá para cima, ou posições de private equity em empresas que não tinham saída de mercado. Só então, rolo. Só rolo. Então, eu acho que o grande ponto é eu colocar 1, 2, 3 bi de previdência do Rio de Janeiro, que depende do aval de políticos lá do Rio ou de outros estados. Enfim, eu acho que o grande rolo está muito mais aí. Né? Tudo isso... Para mim tem um culpado. O Banco Central foi o maior culpado. Infelizmente, olha, eu sou fã do Campos Neto. Eu era muito fã, hoje eu só sou fã. Porque tecnicamente até... Só falar uma questão. Os regimes próprios de previdência social e as fundações, elas só podem comprar letra financeira de bancos que é S3 até o S1. Você vai lembrar, 3 funcionários da Caixa foram mandados embora porque eles queriam... Alguém lá dentro político queria colocar 500 Ciro milhões Nogueira, de reais. Arthur Lira, o PP, que manda na Caixa. Né? Queria colocar 500 milhões de reais. Na letra. Os 3 funcionários não aprovaram porque não poderia.
por questões regulatórias do banco, foram mandados embora ou colocados na geladeira. Então, o Banco Central ele autorizou o Master a CS3. Isso foi assim. E muita gente já aproveitando, né? Muita gente chega para mim e fala assim: por que o Banco Central não atuou, não viu o PCC na REAG? Por uma razão só. A REAG, ela é uma gestora e administradora de investimento, ela é uma instituição financeira, sim. Ela é regulada mais pela CVM do que pelo Banco Central, porque ele era gestora mais, a administradora só cuidava das administrações de fundo. E o Banco Central, isso era questão da CVM investigar. Mas a CVM também foi limitada. Nós temos o mercado financeiro nacional, o mercado mais transparente do mundo, tá? Queira acreditar ou não. É por isso que eu falo. Nos Estados Unidos não existe você mandar a carteira todo dia para a SEC. Nos Estados Unidos não existe você dar satisfação para a SEC. O ponto é o seguinte: filhão, aprontou no mercado aqui, você só vai sair da cadeia o dia que você morrer, né? Em alguns estados. Então, muita gente perguntou por que o Banco Central não viu a REAG. Não era a autarquia do Banco Central. Agora, no Banco Master, foi muito triste assim, a gente ver. Eu nem podia falar na época porque muita gente ama o Campos Neto. Eu gosto muito dele, eu acho que assim, ele fez muita coisa positiva. A história do Pix, ele quebrou o monopólio de pagamento desses bancos, que os bancos controlavam, até que se eu acho que fosse outro presidente, o Pix não existiria no Brasil. Esse cara, ele tem esse mérito, a gente não pode apagar o mérito do Campos Neto. Mas a questão do Banco Master foi muito sensível, gente. Muito sensível por quê? Porque não foi uma coisa... Vamos lá, o Madoff era isso. Era um mercado americano que ele pegava essa placa e falava para a SEC, essa placa vale 1 bi no meu fundo. Beleza. O dia que veio a crise, não tinha para pagar, o cara foi preso, se matou na cadeia e morreu. Ponto. Agora, o Banco Master... O Banco Central, ele tem... O Banco Central, toda instituição financeira é obrigada a mandar todo dia o que ela fez e a posição de caixa dela de abertura e fechamento do dia. Banco pequeno, você senta com o dono do banco pequeno, eu sentei com o dono de uma financeira em Sorocaba e ele falou: Luiz, eu não sei como esse cara fez isso. Eu não sei. Eu tenho o Banco Central aqui, a cada 2 dias liga aqui... Liga o pessoal que toca a gente, quer saber de tal operação, para quem foi, monitorando operações dentro do banco. Agora, como um cara levanta 300 milhões em nome de uma garçonete, gente? Como um cara faz isso, empresta dinheiro para empresa quebrada, valoriza. Como um cara pega um dinheiro emprestado numa nota comercial, joga num FIP, compra um apartamento para uma Sugar Baby. Sugar Baby é nome técnico de falar de prostituta, garota de programa. Mas assim, como um cara faz uma triangulação dentro de um banco que é fiscalizado pelo Banco Central e ninguém... Durante 4 anos, ninguém fez nada, ninguém falou nada. Porque o Master... o Banco Máxima, quando foi vendido, ele tinha 60 milhões de patrimônio e nem 1 bi de ativo. O Banco Master, ele chegou a 60 bi de ativo para 4 bi de patrimônio. Então, assim, em 8 anos, essa conta nunca fechou. Ele mesmo emprestava para ele mesmo aportar no banco. São coisas assim que, como nunca, né? Ninguém questionou, o Banco Central... Não fez. Quem fez foi o dia da liquidação, que realmente... Aí eu falo, o Daniel não estava fugindo, ninguém foge do Brasil por Guarulhos, de jato ou de passagem. Eu nunca vi um cara falar, eu vou fugir do Brasil, me leva para Guarulhos que eu vou fugir do Brasil. Não, o cara chegou de... Como o cara vai fugir do Brasil chegando num aeroporto internacional de helicóptero, né? E foi... O cara com jato particular, pousa na pista do meu vizinho aqui meia-noite, eu vou embora. É isso. O cara tem um jato. O jato dele sai daqui e vai pra Dubai num tiro. O cara não tava fugindo, mas o Banco Central falou, chega. Por quê?
Porque ele foi vender para uma empresa chamada Fictor. Essa Fictor, isso daí é o Egito travestido de companhia, de alguma coisa. Porque assim, eu não consigo entender. É a mesma coisa que você falar assim, eu quero ser advogado. Pô, vou estudar, fazer a ordem dos... Eu tô dando um exemplo. Ah, não precisa fazer OAB, ser advogado só lendo aí, só fazendo meu curso. Tipo isso, porque eles não têm fundo. Depois eles foram comprar um monte de empresa. Todos os investidores dele não são credores nem cotistas. Eles são donos de uma SCP que vai investir em alguma coisa. Mas por que isso, né? Muita gente... Por que a SCP, Luiz? Eu falo, porque a SCP é o seguinte... O dia que ele quebrar, o dia que ele não tiver dinheiro, você é sócio dele. Mas você é sócio aquele que só participa de lucro. Então eu compro sua empresa, eu compro a SCP, eu invisto na Fictor. Ah, vou investir 100 mil na Fictor. Aí ele fala que você tem 1% da SCP tal, que compra agro, que compra... Se você for fazer as contas assim, não fecha, né? É pirâmide, é pirâmide. A gente, quem quiser, vem aqui, a gente põe aqui os números na mesa e vê. Se a conta fechar, eu me retrato, eu tatuo o Fictor aqui no meu peito e realmente eu vou estar errado. Mas a conta não fecha e até é um modelo que vocês criaram para os coitados investirem, para o dia que eles forem chorar, não tem nem boi gordo nada, não tem nem o que chorar, você investiu numa SCP. Então, o dia que o Master chega e fala, vendi para Fictor, porque é aí que está o pulo do gato. A Fictor tem gente política grande, tá, por trás, a gente sabe disso. E a Fictor viu o Master a oportunidade de pegar o banco quebrado e trocar todas essas SCPs por FGC. E aí foi quando o Banco Central falou, chega! Aí pediram junto a prisão do Daniel e a liquidação do banco. Mas ele não estava fugindo, é que o Banco Central cansou. O Banco Central estava fazendo ele, né? E depositando, e realmente, de novo, no Brasil, você não pode brigar, você não pode roubar 3 instituições no Brasil, você não pode roubar. Você não pode roubar um ladrão, né? Dar golpe no PCC. Você é louco! O cara deu golpe no PCC, igual o outro, que pegou dinheiro emprestado do PCC e matou o outro. Não existe. Roubar ladrão, roubar um policial, chegar um delegado, ó, investe aqui comigo, e roubar banco. Porque são as únicas coisas que você vai ter você vai ter o resto da vida problema. O resto da vida você vai ter problema criminal, ou vão te matar. Então, o Daniel, quando ele pegou essa questão para jogar para Fictor e realmente eles falaram chega, e os próprios bancos fizeram ele devolver o que ele tinha de ativo. Pô, ele vendeu o Fasano, né? O Fasano Itaim, ele foi lançado a 30 mil metros. O Daniel vendeu para o BTG a 17 mil. Ele foi queimando as coisas dele. Hora que não tinha mais nada, esses mesmos bancos falaram, ó, o dia que ele vendeu para o BRB, vamos virar esse cara do avesso, enrola o Banco Central, vira do avesso. O Banco Central não vai aprovar, não aprovou. Agora devolve o que você tem, senão você vai quebrar, você vai ser preso. Ele começou a vender. A hora que ele falou, chega, eu não tenho mais o que vender, apareceu a tal da Fictor. Ah, o Banco Central falou, agora chega. Agora acabou a palhaçada. Então, ele não estava fugindo, mas ele estava dando mais um golpe, né? Dando mais um nó no sistema, achando que ia sair bem. Mas ele quebrou a cara por quê? Porque se eu pegar 1 milhão no Itaú e não pagar, esses caras vão tirar minha casa, meu carro, vão tirar tudo. Como o cara vai roubar 41 bilhões do FGC e achar que vai estar em São Bartes, no Réveillon, no verão, dando festa na Sapucaí, dando risada da cara dos caras. Porque o que machucou muito essa turma, aí falando um pouco de bastidor, foi assim, o cara vendeu pro BRB, um banco, o Banco Central não aprovou, o cara tá no verão europeu, dançando numa casa noturna, o cara tá com barco. Teve gente que seguiu, com hoje prefixo de avião, as pessoas monitorando 24 horas o avião dele e da esposa dele. Aí os caras falando, Luiz,
Os caras iam pra Hong Kong, tipo, almoçar e voltar. Tipo, o negócio... Ah, vamos comer um sushi lá em Tóquio. Aí a gente para em Dubai, fica 2 dias no hotel. Tudo o avião do cara, tudo do cara, tudo do cara. E as pessoas monitorando. Imagina os donos dos bancos. Por isso, de novo, o Daniel, o golpe foi perfeito. O problema é que a vítima jamais seria perfeita. Porque não existe dar golpe em banqueiro no Brasil. Não existe. Não existe. Se tem algo que... Se tem quem manda no Brasil, são os banqueiros. E se tem uma lei que funciona, é a deles. Porque eles controlam esse país, gente. Não existe. Quando muita gente fala até... O Brasil vai virar uma Venezuela, eu falo... Se os bancões deixarem. Porque uma hora para neles. Esses caras em 2015, pouca gente lembra. Mas pega... O que o crédito foi cortado da população, que eles têm esse termômetro, e realmente, se esses bancos resolverem, corta 20%, 30% do cartão de crédito da população, a população não vive 2, 3 dias. Na época da Dilma, eles colocaram a Dilma para correr, foi os bancos que apoiaram os caras. Foi os bancos que apoiou aquele movimento. Até que hoje, eles não têm vontade alguma de nada, de povo na rua. Eles não conseguem colocar fogo na população brasileira. Esses caras conseguem. Com o quê? Cortando o crédito. Puta, imagina você chegar nesses bancos e falar amanhã todo pedido de financiamento imobiliário dá negativa. Toda a família pedindo, esperando, já acorda de mau humor. Aí o tio vai lá com o cartão, ferrou. Meu cartão do Itaú era 20 mil, tá 10. Mas o problema é que esses 10 mil eu viro um mês, né? Então, é aí que eu chego, né, a essa questão. Vou fazer agora meio que o que esse caso Tá indo bem? Pra gente. O que agora pegar esse enxugão, né? Dar um... Isso, daí a gente já vira 26 para falar de coisa boa, eleição, mercado, bolsa, dólar e tudo mais. Pode ser? Tá. Quer fechar sobre Master? Do que... A gente tem 45 minutos ainda. Tá, não. Até vamos acabar antes, tá? Eu vou falar assim. O que isso vai ter de aprendizado para o sistema financeiro? Enfim, deixar algum... Cara, acho que ele falou completo, né? Eu vou terminar. O que esse... A questão do Master serve de uma lição. É igual acidente aéreo. Toda vez que tem um acidente aéreo, todo o sistema da aviação, ele volta e vê aonde foi o erro e aonde dá para parar. O ponto é, o mercado vai rever isso, vai ver onde estão os erros foi no Banco Central, sim. Talvez monitorar mais as instituições financeiras, sim, pode ser. Mas o grande problema nunca vai ser resolvido nesse país. Porque o dia que você falar, irmão, você vai fazer uma pirâmide, você vai fraudar um banco, você vai ser preso. Mas não é que você vai ser preso 10 dias. Sabe quando você vai ver sua família? Sua família vai te ver no velório. No dia que você for enterrado, eles vão te ver. Seus amigos vão te ver. Sua família pode te visitar, mas seus amigos, todo mundo vai se despedir. Porque o dia que o país tiver pena séria, o dia que tiver cumprimento de pena para quem fraudar o sistema financeiro, que é algo muito sensível para uma nação, quem fraudar, quem pegar dinheiro de investidor, a coisa que eu mais tenho ódio quando chega para mim uma tiazinha, um dentista e fala, puta, perdi quase tudo porque meu agente autônomo ficou vendido, meu outro... Gente, a gente tem que ter noção de quanto é difícil ganhar dinheiro. E para mim o mais difícil é ganhar dinheiro e guardar dinheiro, é você poupar. Putz, hoje eu não vou comprar um carro, hoje eu não vou trocar de apartamento porque eu vou investir. Minha filha, minha família, a hora que você vai ver, tem um animal da Victor aí, né? Os caras põem um monte de mulher... O cara pegando dinheiro de coitado e jogando aí, daí o cara perde, a pessoa perdeu uma vida, a pessoa... Porque a gente, né, Bruno, a gente é do mercado, a gente sabe se reinventar, porque o nosso mercado é fácil virar dinheiro. É mais fácil. Agora, o dentista, imagina quantas bocas o cara fez para ganhar 200 mil, para perder na Victor, né, para perder em outros lugares. Então é muito sensível. Vamos falar de 2026. 2026 é o ano mais importante para o Brasil. É o ano mais importante porque é o ano eleitoral. É um ano aí que, né, passou muito rápido, realmente. Se a gente falar do dia
8 de janeiro de 23 até hoje, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que a gente viu o Brasil, o Bolsonaro perdeu, o Brasil perdeu a Copa. A gente vê tudo aquilo que aconteceu, né? E aí você vê até a justiça correu rápido demais pro cara ser preso, porque faz tão pouco tempo, mas voou. Voou e o ano que vem é o ano de eleição. O que você espera aí desse ano eleitoral, Bruno? Economicamente para os mercados, primeiro, e sua visão política de eleição hoje? Bom, primeiro, para os mercados, eu acho que o valor, tá todo mundo falando, tá 160 mil pontos, a bolsa tal. Isso para mim é um mero valor nominal que ele pouco representa, porque quando você traz a valor, digamos, você mencionou no começo sobre os 75 mil pontos que bateu quando teve investment grade no Brasil em 2008, né? 2007, 2008. Se você pegar o câmbio daquela época, 1,60 mais ou menos, aqueles 75 mil pontos daquela época, para bater o pico em termos reais da Bolsa Brasileira, seria algo como 250 mil pontos hoje. Com o dólar 5. Com o dólar a 5,40 que está agora, né? Então, 160 mil pontos, para mim, ele é um mero, digamos, valor nominal, que ele pouco representa. Se o Brasil tiver uma mudança, tem muito espaço, eu acho, para o mercado andar. Muito, para a curva de juros cair, para real valorizar, para a própria bolsa andar. Então, acho que tem muitos ativos depreciados. Mas o Brasil não cansa de perder oportunidades, né? O Brasil é mágico em deixar as oportunidades passarem. Você acha que vem o Lula mesmo? Cara, eu começo a achar que não. Eu acho que vai ter uma mudança. Acho que o ambiente está ruim para todo mundo. Tá péssimo, assim. Eu abri aqui pedidos de pessoas para falar, cara, me fala do que setor que você é, do que você viu. Eu recebi, cara, uma enxurrada assim de vídeos que eu estou usando. A pessoa do pequeno, o cara, pô, sou vendedor do não sei o que na rua, eu sou do boteco, eu sou uma... Tá todo mundo reclamando. Tá muito, muito, muito ruim, cara. Tá péssimo. O ambiente tá escroto, para usar outra palavra. Tudo explodiu. Aí me vem a público, eu estava mencionando esses dias, a inflação tá 4,5%. Sério, gente, alguém aqui gasta 4,5% a mais no supermercado em um mês? Alguém gasta 4,5% a mais no transporte em um mês? Em um ano? Alguém conseguiu que a sua vida só tivesse uma alta de custos de 4,5% nos últimos anos? É uma grande mentira. Eu não digo que os números do IBGE são falsos, nem precisa. A metodologia ela não representa a realidade, porque é um compilado de cesta de consumos que não representa a realidade. Quando você pega, por exemplo, o IBGE, a taxa de desemprego, desocupação está na mínima histórica, 5,4%. Ok. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil se transformou no primeiro país do mundo que 50% da população, mais de 50% da população, vive do Estado. Isso significa que você cria bolsões de miséria, que as pessoas são altamente dependentes de você e você sabe que eles têm medo de que uma mudança retire aquela bolsa miséria deles e eles, portanto, continuam votando no mesmo. Isso significa que é uma compra de votos de forma indireta. E eu não estou aqui entrando à esquerda, à direita, mas isso você mata uma geração. Lembra que eu mencionei que 72% do século está governada pelo mesmo partido? Significa que a produtividade dessa geração morreu. Ela simplesmente parou. Porque o cara está estruturalmente vivendo de bolsas e esse cara não produz nada. Como ser humano, ele para. Ele não evolui, ele não estuda, ele não tem concorrência. Ele para no tempo. Em tempos de inteligência artificial, você parar no tempo porque mais de 30% da população, segundo o IBGE, é analfabeto funcional, ou seja, não sabe ler 2 linhas e interpretar um texto de 2 linhas, como é que o país vai andar? É estrutural o problema. Não dá. Só que tem um porém, o orçamento acabou. O próprio governo falou, em 2027 não tem mais espaço dentro do orçamento discricionário, ou seja, não obrigatório, porque o gasto obrigatório não para de crescer. Parou. Chegamos na beira do abismo. Você precisa de 1 americano para o que 4 brasileiros produzem. Dados oficiais de produtividade. Você precisa de 1 suíço para o que 5 brasileiros produzem. PIB per capita. Seria... Não, a produtividade mesmo, fator de produção. Quanto que um brasileiro produz por hora em dólar?
E quanto que um americano produz por hora em dólar. O que um americano produz em 1 hora, você precisa de 4 brasileiros. Por quê? Porque ele não tem educação, ele não sabe mexer numa máquina, ele não sabe mexer em tecnologia. Um suíço, 5 brasileiros. A produtividade é 20% do brasileiro, é 20% da produtividade do suíço. Ah, mas é Suíça e Estados Unidos. Tá bom, então vamos aqui perto. Você precisa de um chileno, um argentino para o que 3 brasileiros produzem. Dados oficiais de produtividade. Que você dolariza isso. O brasileiro produz, na média, 17 dólares por hora. Ou seja, o Brasil parou. Em tempos de inteligência artificial, segundo o IBGE, 35% da população não sabe interpretar um texto de 2 linhas. Como é que você vai botar esse cara para produzir? O que esse cara vai produzir? E nós estamos falando de uma geração que está vivendo sob o mesmo governo durante grande parte desse tempo. Esse cara tem 20 e poucos anos. A fase de aprendizado dele, se ele é analfabeto funcional, a fase de aprendizado dele já ficou para trás. Porque esse cara terá problemas estruturais sérios de desenvolvimento humano que aos 40 anos, que é a fase produtiva de liderança do ser humano, esse cara viveu a vida inteira sem produzir nada. Não tem a ver com esquerda e direita. É uma geração perdida. É uma geração perdida. Humanamente falando, perdida. Porque esse cara não consegue produzir. Porque ele não sabe ler um texto de 2 páginas. Você vai colocar ele na frente de inteligência artificial? Você vai botar ele do quê? O que esse cara vai fazer daqui 20 anos? Miséria. Precisa mudar. O Brasil precisa mudar urgentemente. O Brasil está na parte de baixo de todas as listas. De produtividade, de PIB per capita. Ah, vem o Zé Dirceu falar, o Brasil é rico. O Brasil não é nada rico. O Brasil é um país paupérrimo. Em PIB per capita, em renda per capita, o Brasil é extremamente pobre. Você tira recortes daqui, de uma regiãozinha aqui, outra ali. De forma geral, o Brasil é extremamente pobre. Muito pobre. Se compara a algumas métricas se compara a níveis de países africanos. Com certeza. Sim. Então, são números do próprio governo que eu estou falando. Então, o que eu quero dizer é, ou o Brasil muda, ou o Brasil continua parado no tempo. Mas nós fomos ensinados a pensar da seguinte forma. Não, o Brasil é rico, o Brasil tem tudo. Então, eu vou falar uma coisa assim, o Brasil tem atributo para ser tudo. É a mesma coisa de um cara que tem 2,10 metros de altura, e aí você vai falar, esse cara pode ser melhor do que o Michael Jordan foi na NBA. Por quê? Porque ele tem um atributo altura. Só que esse cara optou por ser usuário de droga, beber o dia inteiro, ficar sentado no sofá a vida inteira, com um sofá, comendo 30 pedaços de pizzas, e ele pesa 300 quilos e não tem a menor saúde para subir um degrau de escada. Legal, ele tem um atributo para ser melhor que o Michael Jordan. O que ele faz com esse atributo? Nada. É o que o Brasil faz com os seus atributos de recursos naturais, de tamanho de extensão territorial. O que você tem aqui? Tudo. O que eu faço com tudo? Nada. Jogo tudo fora, meus atributos. E a gente continua sendo esse país medíocre. E medíocre sob o ponto de vista de definição de mediocridade, que é o mediano. É isso. Então, no meu entender, o Brasil passou e muito do ponto de correr atrás de países mais produtivos. E o discurso para 2026 do governo atual é exatamente o mesmo. Se divide. Tome crédito. Juros subsidiado. Toma aqui. Viva desse bolsa. Viva disso. Ou seja... Mas aí que eu falo. É cansativo. Acho que o ano que vem é um ano de muita mudança, porque, minha visão, esse PT, ele encerra a trajetória Lula o ano que vem. O ano que vem eu tenho certeza que o Lula não leva na urna. Ele não leva por quê? Ele só ganhou do Bolsonaro porque era o Bolsonaro. É disputa de rejeição ali. E se ganhou ou não ganhou, não sei, mas... O anti-bolsonarismo foi muito forte. Quando você vê assim, para mim, existe termômetros, né? Bússolas. Kassab e Temer. Esses caras, para mim, são... É a cúpula, é aquela coisa que... Sabe? Quando eu vi já não apoiando, quando você vê muita gente... E mesmo assim o seu Lula ganhar de 2 milhões e 100, por que muito eleitor do Lula, porque o Lula ganhou em São Paulo, tá?
Assim, no estado de São Paulo, a diferença dele contra o Haddad de 2018 foi brutal. Foram uns 10 milhões de votos devolvidos, né? Quando muita gente de São Paulo não é que votou no Lula, ninguém. Tirando aqueles 30% que sempre vai ter, né? Que é mais o Norte, Nordeste, porque ele fez no primeiro mandato, segundo... Ele marcou até essa geração do Bolsa Família, que viu o tio fragelado à seca, vendo chegar a luz na casa, tudo aquilo, né? É os seus 20%, 30%, mas o resto, o cara que votou no Lula em São Paulo, o jovem que votou no Lula em São Paulo, ele não votou no Lula. Já é um velho. O jovem ouve e vê, pô, o cara tá falando da picanha ainda, da farinha, do cuscuz, CLT. do Da CLT. Quando o cara quer ser empreendedor. Esse entendeu? cara não vota no Lula se tiver um jovem, se tiver gente com outro discurso. Por isso que eu acredito no centro-direita para 2026. Igual, para mim, eu apostaria, que eu não aposto mais por questões de religião. Apostar sim, sabe? Mas para mim, o nome Ratinho Júnior é o nome de 2026. Por quê? Porque tem várias variáveis. Primeiro, o establishment, né, que é o Kassab, Temer, e o próprio STF vai dar o apoio para o cara. Você não vai ter um STF ativo, um cabo eleitoral chamado STF pro Lula no ano que vem. Isso você pode ter certeza. Pode fazer o movimento que for. Esses caras vão ficar neutros essa eleição se vier gente razoável. O Ratinho, ele tem um cara chamado Ratinho Pai. O Ratinho Pai, ele tem mais credibilidade hoje, aonde o Lula ganha a eleição, do que o Lula. Ele tem mais credibilidade. Olha, o Ratinho ficou 30 anos na TV. O Ratinho foi o cara que ele só falou pro pobre. O Ratinho só falou pro gente humilde. O Ratinho passou 30 anos defendendo a mulher que engravidou e não tinha DNA, gente. Esse cara é um fenômeno, mas ele é um fenômeno não pro jovem, ele é um fenômeno pro velho. Pros caras que já têm 60, 70, 50, que viram o cara na Record e pro SBT fazer tudo aquilo. Foi o primeiro cara a falar em TV aberta, o bandido tem que morrer, que aqui vagabundo, quebra fax e faz. O nome Ratinho é muito forte. Quando ele sobe, aquelas últimas semanas de eleição que o cara chora, é meu filho, ele não vai errar, igual o Maluf falou, se nunca mais se nunca mais vote no Pita, nunca mais vote em mim, vai vir um jogo emocional do pai. Então, para mim, o Ratinho Júnior é o favorito. Eu não acredito que o Lula vai se candidatar. Eu acredito que o ano que vem, aí em julho, agosto, eles já estão preparando um segundo nome, porque vai ser muito humilhante esse cara perder as eleições. Muito humilhante. E ele vai tomar uma lavada no segundo turno, porque esse Lula... vamos lá, ele ganhou 2022, primeiro. A memória do brasileiro é curta. Então ele chegava, eu vou prometer a picanha, eu vou prometer... As pessoas podiam acreditar, porque você nem lembrava. E quando você lembrava era Lula, muito engraçado que muita gente separou Dilma de Lula. Então tinha uma lembrança positiva econômica. Hoje, o cara fracassou tudo, é o que você está falando. Hoje o trabalhador em São Paulo, olha, é desesperador a gente ver o custo de vida, o que subiu, com o que as pessoas passaram a ganhar. É a famosa, a gente já falou isso, né? O cara que ganhava 40 mil no Itaim era rico. Não é verdade? Hoje, 40 mil no Itaim, o cara ter 2 filhos com 40 mil no Itaim, viver naquela região, ele não vive. Ele não vive mais. Pode dar risada, pode achar, mas não vive. A gente faz conta. Só a escola, cada escola é 5, 6 mil, 7 mil, e uniforme é não sei o que, o aluguel. O aluguel disparou, gente. O aluguel disparou. Apartamento de 5 mil hoje aluga por 15, o mesmo apartamento. E o que é inflação? Inflação é a perda do poder de compra do seu dinheiro. Ou seja, o seu dinheiro vale menos. Não é o preço do copo que sobe, é o seu dinheiro que vale menos. Então você precisa de mais unidades monetárias do mesmo dinheiro para comprar o mesmo copo. E por que a moeda perde valor? Porque o Estado é endividado, porque não para de se endividar, porque gasta mais do que ganha, porque produz déficit. Ou seja, é o que eu sempre falo. O governo vai lá e promete 5 para você, mas ele tomou 10 de você sem que você perceba e você ainda o agradece. Porque ele sobe imposto e tira o poder de compra do seu dinheiro e você ainda agradece por ele. Ai, que bom, obrigado que você me deu 5. Ele já tomou 10 do teu bolso e você nem percebeu, cara. E é o que você falou, né?
eu queria saber, a nossa inflação, lógico, é diferente, mas a inflação da gôndola, da cesta básica, eu não entendo 4,5 quando você vê todo mundo É uma grande reclamando. farsa o cálculo. Porque o cálculo do IPCA, você sabe, é uma média ponderada da principal cesta de consumo do brasileiro médio, que ganha entre 1 e 40 salários mínimos. Essa é a metodologia. Como é que você bota todo mundo na mesma cesta que ganha entre 1 e 40 salários mínimos? E mais, se o cara mora em São Paulo, esse cara que ganha, sei lá, 10 mil em São Paulo, ele é muito mais pobre do que o cara que ganha 10 mil no interior do Maranhão. Porque o poder de compra no interior do Maranhão é muito maior. Isso que você falou é muito importante. Ou seja, isso é uma grande mentira. É um grande recorte que não entrega em nada a realidade. Ou a mesma coisa do desemprego. Entra no site do IBGE, pessoal. Você vai lá e fala, beleza, quem é considerado desocupado pelo IBGE? Se você voluntariamente, mesmo tendo idade e condição para trabalhar, você voluntariamente não quer mais procurar trabalho porque você está recebendo Bolsa Família, você não é considerado desocupado. Quantos milhões de brasileiros recebem Bolsa Família? 58 milhões de brasileiros, uma população de 213 milhões. Dos 58 milhões de brasileiros, quantos têm condição de saúde e idade de trabalhar, mas voluntariamente optaram por não trabalhar? 20 milhões. 20 milhões. 20 milhões. Qual é a população economicamente ativa no Brasil? 107, 106 milhões. Você está falando, então, que tem 20% de desocupados que não entram na estatística porque eles não querem trabalhar, porque estão recebendo do Estado. Não quer ser registrado, não quer trabalhar, não quer... É uma grande mentira essa taxa de desemprego. É a metodologia que precisa ser atualizada, que não entrega mais a realidade. Então, olha o número que você quiser. Mas o que o brasileiro médio está no dia a dia na rua... Tá insustentável como país, cara. A classe média em São Paulo foi devastada. A classe média, eu falo, olha, quando eu falo... Mas pensa do mais pobre. Não, Fala do mais pobre, cara. Sabe que, assim, no sentido de engajar mais, porque vão falar, não, vocês têm condição de vida. É o que eu sempre falo assim, eu não quero que isso pareça sacanagem, tá? Ou que pareça arrogância. Cara, meus filhos estudam em escola privada. Meus filhos estudam em uma escola bilíngue que nós pudemos optar por ela. Nosso plano de saúde é internacional. Meus filhos andam de carro blindado. Eu moro onde eu quero. Assim, a minha vida, por mais que esteja difícil com o Sensação Brasil, eu não posso reclamar da minha vida. Por mérito meu, nosso de trabalho, eu não posso reclamar. Eu tô falando justamente por aquele cara que tem que pegar 3 horas de ônibus à noite. Esse cara que não aguenta comprar carne mais. Tá difícil pra esse cara, meu. E mais, a moça que trabalha em casa, a gente toma café da manhã todo mundo junto, ela reclama todo dia da insegurança, ela fala, ah, não, eu fui assaltada no ônibus 2 vezes nos últimos 2 meses. É por eles que eu acho que tem que falar, entendeu? E é impressionante isso, né? Como a questão de segurança em favela foi algo que isso, até o crime organizado já não tem mais... a função social, né? Cara, tá insustentável. Antigamente o crime organizado ele protegia, né? Até o crime organizado de São Paulo ele ganhou muita moral, muito poder. O dia que ele protegeu o trabalhador no ponto de ônibus na região dele e o preso. Então eles tiveram poder na região, falaram, aqui não tem mais sequestro. E o pobre sofre diariamente nas grandes capitais brasileiras. Para chegar um cara e falar assim, roubar um celular para tomar uma cervejinha pode. Ou o usuário é vítima do traficante. Quando o cara tá lá, tem o botequinho dele lá dentro da favela e ele precisa pagar pro crime organizado, se não fecha um negócio dele. Isso. Cara, é cansativo, não dá mais. O narco-estado brasileiro, que quando eu fecho 2025, para mim teve coisas boas esse ano. Uma delas foi, realmente foi primeiro semestre na história do nosso país que nós tivemos, de fato, uma guerra contra o crime organizado dos estados, né? Foi São Paulo, o que o Derrite Tarcísio fez? O que os grandes estrategistas contra-terroristas fazem? Vamos no dinheiro dos caras, né? Vamos no dinheiro. Então, você teve operações aí... money. Bloqueou 30 bilhões dos caras, né? O dia do 11 de setembro, a primeira coisa que os Estados Unidos fez, criou compliance, introduziu o QIC, né? O QIC veio dos 11 de setembro, né? Para tirar terrorista do sistema financeiro. Então, o Tarcísio aqui, o Cláudio Castro lá. Né? Então, a gente tem Rio, São Paulo, que são
falando aí de 2025, sobre esse ponto de vista de segurança pública, teve esse lado positivo. Mas só pegar o gancho da economia, Bruno, que eu falo que muita gente se impressiona com essa conta, que é o cara que ganha 40 mil no Itaim, ele não consegue almoçar e jantar todos os dias do final. Ele não consegue almoçar e jantar sábado e domingo. Fora. Não consegue. Tendo filhos de escola privada, tendo plano de saúde. Não consegue. Minimamente. É uma pizza por final de semana. Não fecha a conta mais. É isso que a gente vê. Coisa que antes da pandemia, vamos falar 2019, o cara que ganhava 40 mil, ele vivia muito bem. O poder de compra do rico, da classe média, caiu muito em São Paulo. E a gente tem essa sensibilidade que as pessoas perderam o poder de compra. Que é isso que eu acho que pesa o ano que vem nas eleições. Falando um pouco de bolsa, né? Você falou, hoje nós temos 160 mil, para o dólar a 5,50, vem longe do que já foi a bolsa em dólar, né? Mas eu acredito muito nesse movimento agora de bolsa para cima, de voltar ao bull market do Brasil, por questões de fluxo financeiro globais, né? É o que eu vejo. Quando o investidor global olha o mundo, questão da Europa, extensão de uma colônia islâmica, a China, né, com uma guerra comercial, a Rússia em guerra, né? Os Estados Unidos, que imprimiu 9 tri numa pandemia, quando ele começa a cair os juros e amanhã começa a cair mais, o dinheiro voa para o mundo, né? Então o Brasil tá na hora certa, naquele lugar certo. Porque assim, a gente sabe que aqui a justiça é horrível, o gringo sabe. Esse gringo que os famosos... A turma que tem 5 botões na América, que sobe o mercado, destrói o mercado a hora que quiser, né? Essa turma sabe que o Brasil é porcaria, a justiça é isso, mas tem que colocar o dinheiro em algum lugar. Eu acho que o dinheiro vem para o Brasil, sim. O movimento também existe, o cupom, né, que compra juros a 15 para ir para a Bolsa. Então, no mundo não existe juros igual real ao Brasil. Então, eu acredito muito no mercado para o ano que vem. Muito você vê o que aconteceu, né? Pô, voltando, desculpa, ao tal do Banco Master, mas o Banco Master, se ele quebrasse sem esse fluxo de dinheiro vindo para o Brasil forte, fluxo negativo, a gente ia sofrer muito, porque atrapalhou muitos investidores. De 5 milhões e 300 mil CPFs que a Bolsa tem, 1 milhão e 600 estava no Master. Então, esses 1 milhão e 600 é quase 30% do volume de pessoa física que opera, que perdeu dinheiro. Perdeu não. Mas o dinheiro está esperando aí o resgate do FGC, ainda não recebeu e poderia ter tido. Então, eu acredito, o fluxo é positivo para o Brasil, eu acho, por N razões, muito mais global, muito mais de os outros estarem até piores que a gente em termos estruturais, e a gente está muito para trás, né? Muito para trás. Vou te dar um dado, em 2008, quando a Bolsa bateu, o dólar bateu, era 1,70 e a Bolsa 75 mil pontos, vai. Ike Batista, levantando bilhões, aquela coisa que a gente viveu muito, né? A Nasdaq... O S&P na crise bateu 666 pontos. Hoje está 5 mil. A Nasdaq... 6 mil. 6 mil pontos. O S&P 6 mil. A Nasdaq bateu o quê em 2008? Chegou a 2 mil pontos. 2008 eu não lembro. 2 mil pontos, por aí. Nós estamos hoje em 20 mil pontos. 20 mil pontos. Subiu 1000% os Estados Unidos. O Brasil, em dólar... Tá negativo. Tá negativo. Você pega a empresa aí, essa época a maior empresa era a ExxonMobil ainda. Em 2008, é que a juventude não sabe, mas 2008, eu lembro que em agosto de 2008, setembro, Steve Jobs lançava o iPhone 1. Não existia a Apple era uma dúvida, né? Era uma coisa assim... Primeiro veio o iPod, ela deu aquela subida 2005, 2006, depois veio o iPhone, o mercado, o que é isso? A empresa não deveria valer 30 bi de dólar. Hoje nós estamos falando de uma empresa que vale 3 trilhões de dólares. E o Brasil há 17 anos. Então, por isso que eu vejo o mercado com bons olhos nesse momento.
Porque, assim, de tudo que aconteceu, sobrou nós aqui. Mas o gringo sabe que é essa porcaria. O gringo sabe que o gestor é isso, que é aquilo. Mas, assim, o dinheiro tem que vir para algum lugar. E aqui existe um rendimento, aqui existe algumas coisas. Então, eu vejo que o Brasil vai engatar o bull market o ano que vem. Lógico, se tiver um Tarcísio, um Ratinho, um centro-direita, que não seja o PT... ou até mesmo o mercado mostrou que o Flávio Bolsonaro vai ter que mostrar muita coisa para o mercado do que para retomar a confiança deles, eu acredito que o mercado aí vai 300 mil pontos com certeza. Por questões de fluxo. Porque uma coisa, eu falo para todo mundo, o mercado não é a vida real. Não é a vida real. O mercado é um negócio que ele abre todo dia, das 10 às 17, e que o dinheiro que entra, ou ele compra ou ele vende. E de acordo com que quem comprou mais, quem vendeu, vai formar o preço, vai subir. E se não teve muita venda nesse dia, nesse mês, nesse ano, nessa semana, mas teve compra, ela pode puxar o preço para cima porque não teve venda ou essa força. Então, se tiver esse dinheiro do estrangeiro falando, vamos para o Brasil, gente, vamos fazer uma conta. A pandemia injetou 9 trilhões de dólares a mais no mercado. A Bolsa do Brasil vale 800 bi de dólar. 800 bi de dólar. Não vale 1 tri de dólar a Bolsa do Brasil. Se você pegar 10%, seria 8%, 9% seria 800 bi de dólar. Então, se pegar 9% do dinheiro que foi impresso na pandemia para os mercados, seria hoje a Bolsa Brasileira. Se 1,5% desse dinheiro, se 1% do dinheiro, 90 bi de dólar, vir para o Brasil em 2 anos, só aí a Bolsa... Só aí porque não precisa dos 800. Os 90 bi puxa para cima, daí os juros no Brasil caem, esse cara que está aqui... na renda fixa, ele vê os juros a 12, ele vai para ações. Que tem muitas... E aí o ação sobe. Tem muitas condicionantes aí, C, né? Então, eu acho que vai ter uma alternância e eu acho que esse fluxo acaba vindo. Como contrapeso, a gente finalizando, eu acho, a gente tem que... Tem um vídeo muito forte do Lula nos anos 80, em que ele falava que... O projeto de poder era de 40 anos no Brasil. Você lembra disso, desse vídeo? Lembro. Né? E eu acho que 2026 é extremamente importante, porque eles começaram o movimento agora para o Zé Dirceu voltar, o que ele poderia ser colocado, dizem ali nos bastidores, como presidente da Câmara. O ano que vem... na próxima candidatura, o presidente escolhe mais 3 ministros do STF, ou seja, o PT teria 8 de 11 ministros, mais supostamente o Zé Dirceu, que aí todo mundo sabe do perigo que envolve isso, como representante do Legislativo e ele como executivo. O vídeo é de 40 anos atrás. O projeto de poder estaria concretizado e o Brasil estaria completamente tomado. Então, 2026 é muito importante. Eu creio em Deus e nos bancos. Tomara, cara. Eu também. Eu já sou mais... O bom é que aqui a gente... nessa questão... Eu sou mais otimista porque eu acredito muito o Brasil... Eu acredito na mudança também. Eu acredito na mudança do ano que vem. Esse eu fiz país... um contraponto para dizer, Sim. tomara que isso ocorra, Sim. porque não é mais brincadeira de esquerda ou direita. Não é. Não é. É realização de uma tomada de poder que o Zé Dirceu, em 2017, falou. Eleição não se ganha, o poder se toma. Se toma. Os extremos é uma coisa muito ruim. Eu vejo que... Hoje o Hugo Mota, eu não gosto dele. Ele falou uma coisa que... O lado do extremista é o lado dele. É o lado de todo, mas assim... O problema da esquerda... Aí só terminar isso... Que eles se organizam de uma maneira... Eles brigam dentro deles e se unem fora. A direita é totalmente ao contrário. Ela é unida dentro e brigada fora. Então nunca a gente vai ter
sabe, ser sincronizado. Eu acho que até pelo fato do Lula ser um grande líder e não existir, né? Aí eu falo mais animação. O Lula, em 2030, que acabe em 2030, acabou a esquerda no Brasil. Não dá para falar que Guilherme Boulos... Porque o Lula, ele teve... O Lula ele tem uma habilidade, ele tem habilidades que a gente... Realmente são coisas... O cara é muito inteligente. Então, assim, o dia que ele acabar, acabou o PT. Então, essa é a minha esperança. Bruno, mais engraçado de tudo que eu conheci o Bruno no Market Live, né? Um dia, um amigo meu em comum falou, pô, vou adicionar um amigão meu, trabalha comigo, o Bruno. E aí entrou e a gente começou a falar. E você sempre gostou do Market Live, hoje você é nosso sócio, hoje você está com a gente. E fala assim, o que você acha da ferramenta? Para você que está o dia inteiro aí no mercado, para mim é muito útil, porque além da minha atuação primária no mercado financeiro, eu sou comentarista na Jovem Pan e tenho meus próprios canais. Então, para mim, ali, no compilado de informações me ajuda muito para aquilo, né? Para tomada de decisões, não apenas da parte de investimento, mas também de direcionamento para os comentários e para a produção dos meus conteúdos. Então, acho que é muito rica a informação compilada lá durante o dia inteiro. Eu acho que tem um valor agregado importante ali. É o que eu falo, né? O Market Live é para quem é do mercado. A gente teve até experiência, a gente chama muita gente, às vezes, de teste, tudo. O cara entra, às vezes, putz, isso daqui tá me deixando louco. Não, mas o mercado financeiro, ele é essa dinâmica. Porque tem notícia que, às vezes, você não precisa, mas o outro precisa. E são notícias do mercado que ajudam na tomada de decisão, formação de opinião e tudo. E você vê, a nossa amizade aí, nossa parceria, a sociedade, começou aí no grupo e a gente vai ter muito sucesso aí para colher. Bora. Obrigado, Bruno. Obrigado você, foi um prazer. Prazer todo meu.